Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio de Nagocast, o número... Não sei, você sabe que eu nunca sei o número, eu sou uma pessoa bem aérea. E hoje é um dia super especial, a gente tá aqui na agência Preview, né? No estúdio da agência Preview, com a Gringa, que é uma pessoa que foi muito bem falada, muito indicada, né? Tanto pelas pessoas do Instagram, quanto pelo Fê, que grava com a gente também. E eu tava super ansioso pra essa conversa, porque é uma conversa de um mundo que é uma bolha que eu pouco entrei, assim. Então eu tenho muitas dúvidas muito inocentes aqui, inclusive de algumas coisas que eu quero esclarecer aqui também. Massa, ele colocou uma expectativa lá em cima. Agora, boa sorte Estamos pra aqui mim. com a especialista. Tudo bom, pessoal? Obrigado pelo convite. Eu adorei. Falar sobre todos esses assuntos é bom demais e trocar também. Então, já que tu tá cheio de dúvidas, pode começar. Começa vem. aí, me metralha. Não, assim, ó. Primeiro, se apresenta aí pro Tá. pessoal, pra quem não te conhece, Tá bom. só pra saber do que você fala, do que você faz. Meu Deus. Né? É Que resenha, come, quem é vamos você lá. na fila do pão, Tá né? bom. Na fila do avião também. Tá. Nessa sala VIP. Nessa sala VIP. Então, eu sou a Paola Troian, mais conhecida como Gringa. Ultimamente, eu só atendo por Gringa. Paola foi embora, não atendo mais por... Ficou no RG. É só PJ ultimamente, tá tudo bem. Então, como começou essa minha vida e como eu cheguei até aqui? Eu tenho 33 anos, eu comecei minhas formações com jornalismo, tranquei. Fui fazer cinema, me formei Que em massa. cinema. Sou cineasta, sou roteirista e diretora. Toma. Tá bom os cortes aqui, peraí. E aí eu comecei a trabalhar muito com publicidade. Fui para uma produtora de audiovisual especialista em fashion film, então trabalhei com bastante que massa. moda, uma área que eu amo. E aí tava meio louco, assim, trabalhar com agência. Caos, né? Um caos. Não era uma coisa muito agradável, minha cabeça já tava meio despirocada, assim. Uhum. E aí eu fui me especializar no que era a minha terapia, que era gastronomia. E eu fui fazer gastronomia. Uau. E aí era metodologia francesa, então ainda eu comia carne, todos os derivados e tal. E Aqui em Porto Alegre mesmo? Aqui em Porto Alegre. E aí, durante a faculdade, eu tive uma cadeira muito autoexplicativa chamada Gastronomia e Sustentabilidade. E ali começou a mudar, Aí veio a assim, fagulha. começou a girar as chaves. E foi um processo muito bonito, porque eu comecei a ser instigada sobre o insumo que estava no meu prato, né? Da onde ele vinha. Começar a entender um pouco de processo sistêmico, né? Entender como é que a indústria funcionava. E aí eu comecei a aprender sobre orgânico, sobre cultivo, me especializei em permacultura, plantio biodinâmico, fiz muita horta nessa cidade. Tentei ir para o setor público para fazer hortas comunitárias e urbanas, falhei miseravelmente. Mas tentei. Tentei, estive Falhei, lá. mas tentando acertar. Mas assim, espalhei e disseminei a palavra, dei muito curso, fiz muita horta para as pessoas e tal. E aí começou essa jornada de ir retirando derivados e aí a carne. Olá, tudo Começou bom? Interestelar agora. Agora a gente vai para uma sessão de 3 horas de filme. Não, eu tô adorando a trilha, assim. Pô, curti, ficou uma vibe aqui agora aérea. Zona futurista, eu adorei. Tá, não, daí dentro da gastronomia, terminei a faculdade, comecei a trabalhar, e aí, com certeza, foi um processo natural de entender tanto a consequência do plantio, né, todo o processo sistêmico do que a gente vive no Brasil hoje. E aí entraram questões e dados de sustentabilidade e eu não Você tive... entrou pra um submundo ali profundo. Assim, a Deep Web da alimentação brasileira, que hoje em dia já tá em todos os lugares já de conhecimento público, assim. Mas em 2014 era mato, né? Tanto para falar sobre orgânicos, tanto para falar sobre... Nossa, 2014. Faz tempo. Com certeza. E aí, faz pouco tempo, é muito recente que a gente teve um boom de cultura alimentar, de fato, e de resgate de alimentação brasileira e de todas as outras culturas que o Brasil foi pegando, assim, né? Então, quando eu cheguei... Eu comecei a ter acesso a dados que ninguém tinha, né? E comecei atrás de outros, de órgãos internacionais também.
Tinha a SVB, a Sociedade Vegetariana Brasileira, que também estava começando a ter um aporte legal e trazer dados e começar a falar. Começou a investir um pouco aí nessa... Uhum. E a Mercy for Animals também, que é uma ONG muito legal que tem aqui, começou a trazer dados e falar sobre o mercado brasileiro, e daí não teve volta atrás. Eu mudei completamente minha alimentação e foi um processo rápido, assim, né? Não foi algo que, por eu ter o background de gastronomia, isso me ajudou bastante. Mas foi assim que cheguei até aqui. Aí, em 2014, durante a faculdade, eu disse que eu queria começar a compartilhar com as pessoas esse mundo novo que eu estava conhecendo. E aí veio a gringa do dedo verde. Não era nem gringa, era gringa. Eu ia perguntar de onde veio então, é porque eu tenho descendência italiana. E em casa, o apelido sempre foi gringuinha polenteira. Porque eu sou uma pessoa pequena, né? Pouco espalhafatosa. E aí veio gringa. E aí uma amiga minha, porque eu mexia com hortas e tal, fazia plantio. E tem um livro muito bonitinho. Primeira dica de livro se chama Menina do Dedo Verde. É muito bonito, é lúdico, é sobre cultivar, né? Não só as plantas, mas a vida. E aí ela me deu de presente esse livro. Tem que ser o teu nome, né? O teu arroba. Aí veio Gringa do Dedo Verde, passou por um rebranding, ficou só Gringa. E aí uma amiga minha, publicitária, que eu amo de paixão, disse assim, se tu não juntar green e gringa, eu vou dar na tua cara. Assim, ó. E daí eu fui lá no outro dia e não mudo mais de nome, tá? Que, gringa para nada sempre. Nada como um bom trocadilho. Claro. Sempre. Né? E aí é autoexplicativo total, assim. E aí ficou. E aí uma coisa levou a outra. Fui me especializar em gestão empresarial e ambiental pela SVB. Pela FGV. E aí comecei a dar consultoria para as empresas, para as marcas e tal. E é isso. E como que é uma consultoria para empresas, assim, nessa área? Então, a gente vai para sustentabilidade daí, né? Claro, vão ter momentos que o veganismo vai entrar em algumas questões de alimentação de empresa, mas questão de gestão de resíduo, principalmente, que hoje é uma grande pauta, é uma super demanda que a gente tem, assim, só 3% do que a gente recicla, só 3%. O resto eu não vou... Não vou nem dizer pra onde vai. Tipo, é só 3% que a gente precisa saber que a gente recicla no Brasil. Socorro. Então, tem um caminho muito longo pela frente, assim, tem muito trabalho para fazer. Felizmente, as empresas já estão começando a tomar mais conhecimento e investir nisso, né? Sim. Teve uma vez que a URGS sempre dava uns cursos de férias, deve dar até hoje, assim, né? Gratuitos e tal. E eu sempre fui curioso pra ver um ou outro. E aí eu vi uma palestra que falava assim, o lixo é culpa do design. Sim. Daí eu fiquei assim, eu falei, opa! É bom, é bem impactante esse nome aí. Vou lá ver o que ela vai falar. Incomoda. Nossa, aí ela começou a falar e eu comecei a me sentir tão culpado de tudo, assim, não. Não, mas assim, não foi o objetivo dela foi educar mesmo, mas assim, okay. sabe quando a gente começa... Incômodo. Gerou incômodo. Falei, tô fazendo tão errado as coisas, cara. Podia... Nossa, a gente foi o suficiente, assim, sabe? Eu te entendo. Porque daí começou a falar assim, você sabe como que vira uma lapiseira, que vira uma caneta dela, separa e tudo. E aí ela falando que, por exemplo, a semana inteira dela, o lixo era uma caixinha de sapato. Eu falava, gente, aí pra mim veio a culpa. Meu lixo é enorme, se for pensar nas embalagens, o saco de recicláveis ali, pelo amor de Deus. Isso que, né, aqui ainda tem uma boa educação em relação à divisão de lixo, né, porque... Não vou nem falar assim, né? Nossa. O Londrina já foi bem triste quanto a isso, assim, sabe? Então aqui eu tive mais esse privilégio de cuidar mais, assim. Mas eu lembro que essa... Pois é, né? Foi tipo meia hora de palestra. Eu saí de lá com a cabeça... Meu Deus, eu sou culpado disso, eu sou designer. Todo lixo é um erro de design. Esse aí mesmo, esse é o nome. Tem um trabalho muito legal aqui do Instituto Lixo Zero. Em Porto Alegre, mas ele é um instituto nacional. E eles fizeram uma coisa que eu achei, assim, sensacional. Eles fizeram com uma arquiteta e uma parceria com a Embaixada da Itália em Brasília. E eles conseguiram fazer praticamente uma embaixada lixo zero lá. Só com questões... tanto arquitetônicas, assim, mas principalmente botando uma grande composteira, educando mais as pessoas, falando, disponibilizando para elas nada descartável, o mínimo possível, né? Compostando o que dava para compostar. Enfim, educação, né? Nossa. Mas a questão do lixo, assim,
Ai, é algo bem preocupante e, assim, felizmente, né, desde 2014, que é quando foi minha porta de entrada para o mundo da sustentabilidade até hoje, veio uma responsabilização, tirando a culpa do consumidor final e colocando em quem está investindo. Aham. Né? Não é só quem produz o copo plástico, esse seria muito bom, e outras grandes empresas que são super poluidoras, mas quem está no empreendedor. Então, começaram a surgir negócios, por exemplo, como aqui em Porto Alegre tem um Mercado Pelado. O Mercado Pelado, inclusive, ele é muito bem-humorado. O loginho deles é um pêssego, uma bundinha, Genial. um emoji. E a proposta deles é ser o menos embalagem possível. Então, eles, na curadoria, enquanto empresa, se responsabiliza para que o consumidor final A tenha... compra deles já tem essa visão, né? Claro, muita coisa a granel. Então, o que já traz para o consumidor final uma possibilidade. Então, Legal. assim, todo mundo tem que se responsabilizar, mas o sentimento de culpa, né? Tem o incômodo e tem a culpa. A culpa, ela pode ser super paralisante, mas a gente já está num momento de sociedade e de empreendedorismo que já tem alternativas para a gente começar a investir o nosso dinheiro, investir nessas empresas que são legais, né? Eu falo muito sobre... tu não tá gastando. No momento em que tu começa a entender sustentabilidade e entender principalmente esse processo sistêmico, econômico, né? Aham. Tu começa a querer investir nas pessoas e nos empreendimentos e nas ocasiões e situações que tu acha que estão reprogramando o mundo, Aham. né? E que isso é um termo que eu uso bastante e é o meu jeito de ver a vida, que é reprogramar. Reprogramar, eu gostei desse. É o reprograma. Então, tomar a pílula vermelha, essa sim é a Red Pill originária, que vem do Matrix, tudo bom? Obrigado. Que fala sobre a gente tomar consciência da sociedade e da forma como a gente está vivendo, e aí se responsabilizar sobre isso, assim. E queira ou não, quando a gente pensa no mercado, né? A gente só consegue ter um impacto nosso como indivíduos, assim, quando a gente mexe no dinheiro deles, né? Exato. Então, por exemplo, quando a gente começa a trocar esse grande mercado pelo pequeno mercado que já tá fazendo uma compra consciente, uma venda consciente disso, começa a mexer no bolso deles. Se está Claro. mexendo no bolso deles, eles vão ser obrigados a fazer isso, né? Exatamente. Então, mesmo que não seja pelos motivos que nós gostaríamos que seja, já mexe, né? Claro, o incômodo tá ali. O incômodo tá ali. Pra gente fazer um reprograma de fato, assim, tem que ter uma boa vontade, uma educação, tanto do consumidor final, e aí a cultura, muitas e na maioria das vezes, é ter acesso, e aí a gente pode entrar em outros debates sociais, principalmente brasileiro, mas tem que ter um aporte, uma vantagem de política pública para que as empresas sejam, de fato, instigadas e recompensadas por estar tomando atitudes sustentáveis, sabe? Sim, isso é verdade. Então, tem que ter esse jogo, não tem que ter uma responsabilização de um dos lados só. E eu acho que quanto mais a gente isentar o consumidor final, né, tendo esse recorte social brasileiro mais honesto, sabe? honesto, Assim, as pessoas não têm acesso, não dá para fazer essas escolhas. Eu tô falando do mercado pelado, mas ele tem um ticket médio de uma classe, né, D, C, B, né? Então, não é todo mundo que vai ter acesso. A gente precisa que as empresas venham com possibilidades melhores pra gente, pelo menos, começar a falar sobre resíduos, sabe? Perfeito. Deixa eu fazer uma pergunta super inocente agora também. Vai. Mais uma. Você falou bastante de sustentabilidade, né? Aí você trouxe o veganismo também em alguns momentos. E aí eu queria entender se o veganismo ele tá dentro da sustentabilidade ou se elas andam do lado. Onde que é esse recorte, assim? Ai, então... Por que eu decidi virar vegana? Por dados ambientais, por sustentabilidade. Tem 3 portas de entrada, tá? Fundamentalmente, o veganismo, ele vem como uma questão de compaixão animal. É daí que ele surge, né? É daí que esse estilo de vida surge. Depois, ele vem por uma questão de saúde. Eu tinha assim, uma condição crônica, até então crônica, de rinite e sinusite. Em Porto Alegre, é umidade Não tem plena. como. Eu assim. cheguei aqui, parece que apertou um botão. Você, puff, É isso. já trancou o nariz, comecei a espirrar, garganta. Então, eu tinha crises de sinusite de ter que ficar num quarto escuro que a cabeça latejava, sabe? Nossa. Assim, era péssimo. E aí, só de cortar o leite, principalmente,
já mudou muito meu sistema imunológico e a inflamação de mucosa. E, cara, assim, saúde tá legal, nunca tive tão bem. E aí, a terceira porta de entrada, que foi por onde eu entrei, foi sustentabilidade. A gente tem a indústria da carne sendo talvez a segunda ou terceira maior, a maior geradora de impacto ambiental, né, que a gente tem no mundo. A gente tem, hoje em dia, mais cabeças de estoque vivo, eu odeio esse termo, mas a gente tem mais estoque vivo, cabeça de estoque vivo, do que população no Brasil. Uau. Então, né, ele é um consumidor, nós somos um consumidor terciário do que da cevada que é produzida, da soja que é produzida para alimentar, do trigo, da água. Então, tudo é cultivado, alimenta, cresce esse estoque vivo para que se consuma, né? Perfeito. Então, não faz sentido esse gasto de energia e de insumo, né? De questões hídricas também. Não faz sentido nenhum a gente fazer essa troca, quando o que, na verdade, é um nutriente real, ele pode ir direto para as pessoas de uma forma muito mais democrática. Né? Muito mais barato, muito mais democrático. Então, sei lá, para 1 quilo de carne bovina são 7 mil litros de água. Faz sentido? Nossa. Não, né? Então, foi tendo acesso a esses dados que o veganismo, para mim, se tornou uma grande chance da gente começar a recuperar o planeta e nos salvar. Porque o planeta vive bem, não é salvar o planeta. As pessoas têm que começar a girar essa chave. A gente não tá girando... o planeta não precisa da gente, não, né? Inclusive, ele dá muitos sinais de que ele vai viver muito melhor sem a gente aqui. Já ele elimina a gente e segue a vida dele. Exatamente. Porque a gente precisa se salvar como espécie, assim, né? Então, para mim, o caminho mais legal, mais rápido, mais saudável, mais feliz e mais pacífico, principalmente, é todo mundo começar a adotar uma alimentação à base de plantas. Então, sim, respondendo a tua pergunta, toda essa volta, o veganismo, ele tá 100% atrelado a questões de sustentabilidade, assim. Não tem como... escapar ali. Não tem como escapar. E foi minha porta de entrada. Aí, eu sempre falo que questões de compaixão são subjetivas. O que é compaixão para mim pode não ser para ti, e tá tudo bem, né? Não somos seres completamente diferentes. Mas a questão da sustentabilidade, ela é ciência, né? Tipo assim, não tem que fugir. Tu pode espernear, tu pode não querer enxergar. E todo mundo tem o seu direito de lidar com isso de uma forma difícil, porque é um super incômodo, é sair da maior zona de conforto que a gente tem. A alimentação é afeto, né? E tudo muito fácil, né? Tudo muito fácil. Toda a indústria concebida para... Assim, a gente não consome alimento, a gente consome produto alimentício. É outra categoria nutricional que não é descascar a sua batatinha, botar ela na água e cozinhar, entendeu? É tipo, desempacotou... desempacotar. Desempacotou, cuidado. Já levanta uma interrogação, né? Exatamente. E agora eu tô até obrigando, né? Tô colocando agora um selo, né? Pra te dar um pequeno aviso, ó, cuidado aí com esse alimento. Altos teores de gordura, teores, de sal, de açúcar. né? Tem que ser, né? Senão... Honestidade, sempre, transparência. Sim. E como que funciona quando você entra pro veganismo, por exemplo, a questão nutricional, assim? Que é uma coisa que as pessoas sempre se questionam ou perguntam de falar assim, mas você não vai comer carne, aí você vai ficar com falta de proteína, aí vai dar problema. Vai morrer! Claramente a pessoa está caótica e não quer saber, sabe? É uma boa desculpa, né? E fala, não, que daí eu vou ter que tomar remédio, que eu vou ter que fazer isso. Assim, as pessoas não querem saber, né? Não. Então, assim, se você quer saber, você vai aprender agora, tá bom? Fique atento nessa super dica. Não, é assim, ó. A gente tá num lugar, a gente vive num lugar, o Brasil é um lugar muito privilegiado, né? A gente tem aqui uma biodiversidade gigantesca e por isso, só por isso, a gente tem a nossa disponibilidade, assim, alimentos de todo tipo. Né? Nossa! As pessoas vêm do mundo inteiro para comer no Brasil, porque elas não entendem como é que a gente tem tanta coisa e tão barata. Acesso para todo mundo, né? Então, o que acontece? Em suma, a gente tem o alimento aqui mais completo que arroz e feijão. Sério? Tipo, Sim. A junção dos dois... A junção dos dois, dos aminoácidos com as proteínas, elas é tipo
praticamente Até porque perfeita. o feijão tem proteína também, né? Sim, a leguminosa, todas as leguminosas que são... Saciedade é ótima também. Baixo índice de gordura, muita fibra, muita proteína, mas assim, as leguminosas, né? Que são as lentilhas, os feijões, a soja, que mais? Tem mais uma coisa aí. Esqueci, mas enfim. Isso, no geral, que se consome muito Ervilha no também Brasil. tá ali. Ervilha, que se consome muito no Brasil, combinado com o arrozinho nosso de todo dia. Cara, é assim, ó... Dá pra fazer milhões de variações só desse prato, pra começar. Mas tem esse mito, né? E é uma preocupação genuína, eu acho que é muito legal. As pessoas nunca olharam pra sua alimentação. Comem miojão ali 5 vezes na semana. Mas um vegano, virei vegano. Como assim? Tu vai morrer? Vai ficar desnutrido? Não, mas ok. É uma boa desculpa para as pessoas começarem, de fato, a olhar pra sua nutrição e alimentação. Eu sempre acho que é importantíssimo qualquer mudança que tu vai fazer. Seja ela gradual ou seja uma girada de chave rápida, vai procurar alguém, um nutricionista, vai fazer pelo menos um início para tu entender a lógica, porque a lógica muda. E tem outra coisa também, né? Antes de qualquer coisa, qualquer mudança drástica que você faz no teu corpo, o teu corpo vai responder de alguma maneira. Lógico. E você não pode culpar, por exemplo, a tua alimentação nova por conta disso. É Claro. só uma reação do teu corpo também. Natural. Né? A gente é uma máquina, Ele tem que se adaptar ao novo formato. Ali. E aí, o que acontece? Quando a gente fala em B12, né? Que é tomar esse remédio. Porque todas as outras coisas estão ali disponíveis. A gente vai comer laranja, vitamina C, abundante. Em vários outros alimentos a gente tem. Proteína, tá abundante também. É só a gente botar comer sempre uma leguminosa no prato, combinar com uma couve, com uma folha verde, brócolis. Cara, assim, a alimentação natural é uma alimentação super, super, super diversa nutricionalmente, sabe? Pessoas que são veganas tendem a ter uma alimentação com pouca monotonia alimentar e nutricional em comparado a pessoas que, sei lá, comem carne, queijo, ovo, né? Porque tende a estar sempre num cenário mais controlado de alimentação, enquanto o vegano... Como a gente estava falando fora do ar, a gente estava falando que uma das coisas lindas do veganismo é isso, que é tipo tempero, abundância, milhões de formas diferentes de preparo, né? Meu Deus. Ele te instiga a tu comer coisas diferentes, né? Então, mas só voltando a B12, assim, que é essa preocupação, um dado, tá? Voltamos para a ciência. Informação. Um dado em paralelo, assim. Pessoas que são veganas, não comem nada de origem animal. E pessoas que têm uma alimentação tradicional, tá? O índice de deficiência de B12 é responsável principalmente pelas nossas funções cerebrais, tá? Então, quando tem fica exposto durante muitos anos a uma deficiência de B12, tu pode ter... demência, Parkinson, Alzheimer, ele é associado com esse tipo de desenvolvimento de doença degenerativa. Deu certo, a gente chegou lá. Desculpa aí, profissionais da adicção. Acontece, a gente faz o melhor que pode. E assim, pessoas que comem carne tem uma probabilidade de ter 40% de deficiência em B12, enquanto pessoas que não comem carne é 50%. Ou seja, é muito parelho. Por quê? Porque, de novo, a gente volta para o processo sistêmico de produção de alimento. O bicho, hoje em dia, o animal, ele não está comendo o solo, porque a B12 a gente encontra na terra, encontra no resíduo orgânico. Só suplementação. É só suplementação. Então, não é que ele está tendo acesso à fonte natural de B12. Ele tá tendo uma suplementação na alimentação dele. Então, basicamente, assim... Elas por elas. Elas por elas. E aí a gente tem toda uma questão que eu acho bem problemática. Eu não quero receber ameaças. Mas a gente tem uma questão bem problemática sobre a gestão de alimentação desse gado, né? Quem é que controla isso de fato, né? A gente sabe que ele está sendo bem alimentado, bem nutrido, enfim. Mas a questão é que pessoas que comem carne têm basicamente a mesma probabilidade de ter deficiência de B12. Então, é recomendável que todas as pessoas, independente da sua alimentação, façam seus exames, estejam sempre em dia com a B12, porque ele faz
toda a diferença. Se tu fica tentando caçar uma palavra semanas assim, tô meio esquecido, meio atrapalhado. Bom, quem tem TDAH, então, é mais fácil de notar. Vai dar uma olhadinha. Certamente tá com uma deficiência de B12, sabe? Acho que eu vou dar uma olhadinha. Dá uma olhadinha, você de casa. Próximo exame, o médico pedir aquela batelada, inclui B12. Eu nasci inimigo dela, eu acho, talvez. Mantém bem e não chega ao ponto, pelo amor de Deus, de ter que tomar injeção, porque é na bunda e arde pra cacete. Nossa. Estoura a pele, assim, Nossa. até que se equilibre no teu corpo. Não quer passar por isso, entendeu? Nossa, ninguém quer. Mantenha a B12. Mas é só isso. Em questões de fazer essa mudança drástica, acompanhamento nutricional, entender que quando a gente precisa tomar uma suplementação, todo mundo deveria estar atento a essa mesma categoria, assim, que é a B12. E suplementação, quando você fala, o suplemento normal que as pessoas tomam, tipo, quando vai na academia, ou são suplementações diferentes? A gente toma, em vez do whey, é proteína isolada vegetal. Só que é vegetal, né? E que geralmente é muito mais limpa e tem bem menos efeito colateral, assim. Ninguém fica se peidando. O último whey que eu tomei, ele não era só vegetal, mas ele chamava de 3W, né? Que daí tinha vegetal, animal e a outra que eu não lembro qual que era agora. Era um bem bolado. Era, sabe Deus o que era. Assim. Então tem isso, era o nosso. A nossa proteína. E é muito louco, porque é um... Será que eu tô virando um boi? Ai, meu Deus, que medo. Mas isso é um troço muito louco, assim, de abertura de mercado, né? Porque aí a gente pode entrar em outro ponto, que é... Ser vegano é caro. E ser vegano não é caro, cara. Porque se tu vai ter autonomia, se tu vai querer aprender a cozinhar... Pra qualquer coisa na vida. Vai na feira pra você ver se é mais caro do que comprar tua carninha, né? Nossa! Fui até longe, nem precisava ser carne, podia ser outra coisa. Não, um litro, sei lá, 1 litro de leite, qualquer outra coisa que seja. Um bom queijo, tá? Queijo, vai comprar queijo, tá? Caro pra caramba. Então, assim, quando a gente tá falando em proteína, né? Proteína isolada vegetal hoje é mais cara do que animal, mas só porque a animal tem um monte de subsídio que a indústria brasileira dá, né? Pode facilitar ali, abatimento fiscal a rodo, assim. E é uma indústria que está se desenvolvendo. Então, quanto maior a demanda, né? Menor o preço, expande... É automático, a gente tava falando, mexeu no bolso. Mexeu no bolso, vai mexer em toda a cadeia, né? Processo sistêmico. Isso é, o fantástico da sustentabilidade. Quando tu gira a chave para começar a entender o processo sistêmico, sei lá, do teu lixo, tu vai entender da tua alimentação, tu vai entender um pouco mais de economia, tu começa a te situar um pouco melhor como cidadão no mundo, assim, né? E tudo vira um ato político. Então, ser vegano e ir na feira e apoiar o produtor agroecológico, por exemplo, é o maior e melhor ato político que tem, porque tu estimula o crescimento de uma galera que tá literalmente só plantando coisas boas, sabe? Perfeito. E é isso, aí a gente vai vendo que não é caro. O que a gente tem é a gente tá muito acomodado numa sociedade em que não dá alimento pra gente, né? Que subsidia produto alimentício, que não traz saúde. E quando a gente começa a descobrir esses novos sabores, a gente vai se interessando, a gente vai vendo que as contas fecham no fim do mês. Ou tendem a fechar melhor. Porque a gente vai... mas sobrou feijão. Mas aí coa o caldo e faz um hambúrguer de feijão, sabe? Mas antes ia muito vegetal fora. Cara, faz um refogadinho, tu sabe fazer, te vira, tribom. Põe uns temperos novos, pira na cozinha, nem sempre tu vai acertar e tá tudo bem, sabe? Mas não é caro ser vegano, tá? O que a gente precisa é cada vez mais pessoas estimulando uma economia para que ela, né, ganhe também espaço ali na concorrência, na gôndola do mercado e fique melhor pro nosso bolso. Perfeito. Essa era uma dúvida que eu já tinha ouvido bastante, assim, né? Sobre os valores. E é bem que você falou também, né? Hoje já tem uma expansão muito maior de produtos, né? Mas o que eu acho também, que acaba sendo um problema para as pessoas, é que as pessoas, no fim, elas querem tudo que seja rápido hoje, né? Elas são as pessoas, tudo é emergente, então tudo tem que ser rápido, tudo é atalho, né? Tudo é atalho hoje em dia. As pessoas só querem atalho para as coisas, querem atalho para ficar rica, atalho para comer. Meu Deus, aliás, coach. Comer, aliás, muitas vezes é só uma necessidade da pessoa, sabe? Então, ela tá aqui trabalhando, mastigando um negócio que ela nem tá sentindo pensando, sabor, não, sabe? Nada. Aí eu tava até... Tem um livro que eu gosto muito que chama As Coisas que Você Vê Quando Desacelera. Não conheço esse livro é
Delicioso, assim, ó. É um tapão na cara. Não, ele é delicioso, ele te acalma, ele te abraça. É o assim. oposto. Não, ele te abraça e faz você pensar mais e você ser mais presente onde você tá, sabe? Ah, demais. É meio que... Mindfulness, assim? Tem um pouco de mindfulness. Tipo Legal. assim, você tá comendo, você não precisa assistir nada, tipo, olha pra tua comida, sente o sabor da tua comida, sabe? A comida que você fez e tal. Então é muito mais sobre você viver mais as coisas. Ele até brinca que, sei lá, você quer comprar um carro que é, sei lá, um Celta preto. Tá. E aí parece que o mundo tem Celta preto só. Você Aham. consegue ver o Celta preto na rua, né? Porque você tá com isso tão na tua cabeça. Com certeza. Ah, eu quero um telhado laranja na minha casa. Aí você começa a ver as telhados laranja que tem nas casas, assim, sabe? É umas paradas meio assim que ele Tu programa tua mente pra isso. programa tua mente pra isso, assim, ela fica programada. Então faz muito sentido. De assim, novo, né? reprograma, gente. É só uma questão de mudar o foco, entender outras coisas. Daí, aí eu tava falando sobre isso porque as pessoas, hoje, elas têm uma relação com o tempo muito, muito triste, assim, Ah, sabe? sim, total. Que é igual com dinheiro, muitas vezes, que é só usa o tempo delas de qualquer jeito, sabe? Por isso que o método Nagel fala tanto da importância do tempo para as pessoas, né? Tipo, não é tempo, é dinheiro. Dinheiro que é tempo. Exatamente. Sabe? Você tem um tempo que você está investindo ali para ganhar aquele dinheiro. Então, dinheiro que é tempo, Claro. né? No final das contas. E aí, quando a gente pensa no produto ali no mercado, aí beleza, você vai pegar uma proteína vegetal, óbvio que vai estar mais cara, porque igual você falou, não tem incentivo fiscal ali. E ali você tá querendo comprar uma coisa pronta, né? Claro. Que você pode fazer também, Aham. só que vai demandar tempo e Sim. tudo mais. Mas aí tem a parada de você ter um carinho muito maior pela comida que você tá comendo, É isso. né? Agora fala por você, né? Você que curte cozinhar, que assim, se você não acompanha a gringa no Instagram, tá perdendo tempo, porque assim, pô, postou um brownie ontem, pelo amor de Deus. Me aguei, assim, quando eu ouvi. Falei, cara, o dia que isso aqui for ruim, acabou o mundo. Acabou o mundo se isso aqui for É ruim. muito bom. Assim, E ela é cineasta ainda, né? Então, assim, não fica um browniezinho. Fica o brownie, né? Você olha pro brownie, querido. ele tá, assim, imponente, sabe? Ele tá olhando pra você, assim, e fala assim, eu sou o poder aqui agora. Cara, a gente, dentro da gastronomia, a gente fala que o que dá pra gente, o tempo na gastronomia, tudo é tempo na gastronomia, né? E aí tem uma coisa que não tem muita relação com o que a gente tá falando aqui, mas eu li essa frase uma vez num livro que até vou indicar depois, que a água dá a sensação, para quem tá cozinhando, a água é ganhar tempo. Então, qualquer coisa que tu coloca água ou dilui, ela ganha mais tempo para tu fazer outras coisas e tal. É muito legal, que doido. é muito profundo, dá para fazer várias associações, Aham. assim, uma simbologia muito grande. Então, gastronomia é tempo, né? Então, tudo tem o tempo de cada coisa. Tu vai te organizar muito bem para tu entregar aquele prato naquela hora, para tu não perder o ponto, para não queimar, tem o tempo exato para tudo, assim. Então, desde que eu entrei na gastronomia, o cinema também te traz isso, mas é muito numa loucurada em grupo, assim, é uma grande catarse. Quando a gente vê, o negócio tá pronto. Aham. Mas a cozinha, ela demanda muitos critérios e lidar com o tempo é algo muito precioso. Em meio ao caos E e à meio pressão, ao caos e a pressão e a queimadura. né? Já fui e... pizzaiolo, inclusive. Meu, que demais. Tu sabe abrir massa na Sei. mão, assim? Que demais. Pô, uma vez quando... Só um parênteses, nada a ver, assim. Quando eu sou uma pessoa intensa, né? Quando eu faço uma coisa, eu faço uma coisa. Daí Justo. eu tava trabalhando de pizzaiolo. Aí uma vez eu achei tava andando, assim, na livraria, que eu adoro. Aí eu vi um que chamava, assim... Pizzaiolo do Faustão. Ai, Aí meu um Deus. livrão, assim, que ele tinha umas 40 receitas que toda quarta-feira o Faustão fazia um jantar ali com pizzaiolo. Aham. Era esse o pizzaiolo, né? E aí... Que coisa. O Faustão é muito Muito aleatório. aleatório, né, cara? E aí ele recebia um monte de gente. E aí eram sabores muito doidos. Eu falei, cara, referência, pô. E aí, Muito eu tenho claro. até hoje o livro do Pizzaiolo do Faustão. Muito legal. E eu acho que ele teve um quadro durante um tempo que... Lembra? Era o mesmo ele cara. Era esse cara. Ah, nossa, esse cara deve muito pro Faustão, hein? Deve. Bah... Deve muito. Que legal que foi pizzaiolo, cara. Pizza. É muito louco. Pizza. Pizza. Tudo, cara, qualquer coisa que tu coloca numa pizza como, é né? tipo explosão de sabores. É muito bom, né? É uma boa porta de entrada pra quem quer comer mais saudável. Vai numa boa pizzaria e começa a pedir uns sabores estranhos pra descobrir uns sabores novos. Perfeito, Assim. É perfeito. legal. Isso é Porque verdade. ali é uma grande concentração, uma catarse de Inclusive, né, gastronômico. a gente se prende, né? Amassa o queijo molho. Ah, sim.
Mas você, né? Você mesmo já deve saber, tipo, o tanto de tipo de massa que dá pra fazer. Nossa. O tipo de molho que dá pra fazer. E... Nossa, pizza dá pra fazer uma... Pizza é demais. Nossa, pizza. Que droga, tô salivando agora. Pra quê? A gente fez isso com a gente. Pra quê? Mas aí, voltando à história do tempo, da gestão de tempo, assim. Então, a gastronomia me trouxe muito um pouco da tua filosofia, né? E da ideia do teu método, que é da gente fazer uma gestão realista, né? E que seja adequada para o nosso estilo de vida. Então, quando a gente fala que ser vegano é difícil, porque requer muito tempo, depende do que tu tá fazendo. Tu não vai conseguir E do fazer... que você prioriza, né? Tu não vai fazer uma refeição de 3 tempos pro teu dia de semana. Aham, Isso não vai ser sustentável pra ti, não vai ser uma boa gestão de tempo. aham. Mas tu pode entender que tu vai cozinhar um alimento uma vez e tu vai conseguir desdobrar ele em várias outras refeições. E, cara, isso foi um bom uso do teu tempo. E fazer as transformações que você falou também, né? Exatamente. Tu vai fazendo um bom uso do teu tempo. Mas tudo isso vem com conhecimento, com vontade de entender, de não querer as coisas prontas. É mudar um estilo de vida, né? É sair de um lugar... É literalmente tomar a pílulazinha vermelha e, tipo assim, ok, deu. Agora eu vou ter que reaprender a me reprogramar e fazer outras coisas. Então, eu sou uma pessoa que cozinho mais os meus pratos bonitos, os meus pratos elaborados, são para as redes sociais. Eu sou uma grande enganação, porque em casa eu me alimento super bem, nutricionalmente falando, assim, muito legal, equilibrado. Aham. Mas não são os pratos mais bonitos do mundo. E assim, comida feia é comida do amor, entendeu? Não é porque ela, sabe, às É vezes... feio, mas tá gostoso, né? Nossa, e tá incrível. E aí tu vai descobrindo o que tu gosta ali dentro e tal. E eu adoro, eu sou super adepta no dia a dia a refeição de uma panela só. Nossa. Eu adoro contar isso pras pessoas. Pô. Mas dá pra fazer anjo? Claro que dá, sabe? Eu tenho uma história boa disso aí. Conta, por favor. Porque um bom tempo em Porto Alegre, entre 2014 e 2017, a minha vida era assim. Trabalhava, estudava e trabalhava muito, ganhava R$ 30 por dia. Então era literalmente trabalhar pra almoçar, sabe? Então ganhava muito pouco, assim. E aí a única coisa que eu tinha de ferramenta pra cozinhar era uma faca serrinha e uma panela de pressão. Muito. Ah, Porque ainda tava- tu foi na panela de pressão, Porque tava cara. muito barato no Centrão, tinha aquelas panelas de pressão de R$ 45. Eu comprei ela e aí eu aprendi, né? Fica Tu a já dica. cozinhava antes? Sempre gostei de cozinhar. Tá. Sempre curti, assim. Só que aqui eu desenvolvi mesmo, Tá. sabe? Aqui eu desenvolvi. E aí eu aprendi que se você tira a borracha da tampa, ela é uma panela. Mas olha Oh! só! Temos aí o Sherlock Maravilha- Holmes, rapaz. Mas é maravilhoso. Eu fiz ela- aqui, ó. Falei, nossa, então isso quer dizer se eu tirar essa borracha, não é mais pressão? Não, É só uma panela? é só uma panela. Posso fazer um arroz nela? Pode. Eu posso fazer uma pipoca nela? Enfim, eu só tinha isso. Eu tinha uma faca Muito serrinha e uma panela de pressão. E aí eu era um entretenimento pra faculdade de rico que eu estudava, né? Porque assim, Muito bem. era eu fazendo literalmente a cozinha de guerrilha, que era só com uma faquinha de serrinha É e uma... muito bom. Eu fazia tudo, cara. E era tudo com uma panela só. Choque de cultura na Pô, galera. Era... Como é que era aquele que veio antes, né, do Canal Brasil? Nossa, fugiu o nome agora. Larica Total. Larica total. Cara, Larica Total. Boas referências aqui, totalmente, muito sim, bem. ó. Totalmente. Larica Maravilhoso. Assim, é um mundo possível, não é? Pô, total. Dá pra gente melhorar de uma faquinha de serra, com certeza. Mas uma panela de pressão, ela tem ali a sua Ô, versatilidade. inclusive, eu acho que se eu pudesse ter só uma panela, acho que seria de pressão, porque ela faz tudo. Ela faz tudo. Literalmente faz tudo. É muito bom. Percam o medo da panela de pressão, galera. Vamos pra cozinha. Ela é legal. Eu pode usava dar uma de chabu, R$ 45, ela nem explodiu. Ela nem explodiu. Ela nem destruiu nada, eu tô aqui contando Nada. história. Mas panela de pressão é um troço muito legal, as pessoas têm muito medo. Tem. E eu entendo, porque, ok, é um troço quente, a gente tem vários vídeos na internet que mostram desastres completos e acidentes feios, mas Mas no ela avisa geral... também, né? Assim, tu tem que ir embora e esquecer que o Exato. troço tá ali, encaixar mal, assim. Exato. Mas ela salva muitas vidas. Eu adoro uma panelinha de pressão. Bah, arroz na panela de pressão, mas Nossa. com pressão, fica pronto em 5 minutos. Exato. E não fica... Como é que a gente fala? Unidos, assim. Unidos venceremos? Não, ele fica arroz soltinho, viu? Eu sou o Tim. Dá pra fazer. E eu lembro que um amigo uma vez me ensinou também com a panela de pressão, que ele fazia o molho e tal, bonitão, aí ele jogava o macarrão lá, jogava na pressão 2 minutos e tava pronto o Que macarrão isso? lindo, maravilhoso, assim. Eu falei, ó,
Só com Molhinho cremoso. Bom. Putz, essa conversa Não, vai ser tá complicada. Eu vou horrível. ter que ir daqui pra comer alguma coisa. A gente precisa de patrocínio de uma... Patrocínio no AgoCash. De comida, tá? A gente quer essa mesa aqui Vou começar a colocar repleta. sempre um anuncia aqui, anuncia aqui, anuncia aqui. Olha, eu acho que é uma boa tática. Anuncia aqui. Alimente a gente. Larica. Larica. Mas é isso, assim, voltando à questão de gestão de tempo, tu tem intimidade com alimento e aí qualquer tipo de... Porque eu gosto de falar assim, ó, as pessoas não precisam virar veganas. E não é esse o meu objetivo, apesar de eu ser vegana. Mas eu só quero que as pessoas tenham mais conhecimento sobre o que elas estão fazendo, E consciência, sabe? né? Eu acho que a consciência é o mais importante. É só isso. Se eu precisasse... um desejo meu, não é que as pessoas virem veganas. Eu só quero que as pessoas girem a chave de processo sistêmico. Que é começar a procurar entender de onde veio para onde vai. Só isso. Isso já é meio caminho andado, porque aí a gente escolhe e a gente prioriza as batalhas, entendeu? Aí é uma questão interna. É verdade. É entender o que tu acha que faz no sentido tempo pra delas, né? Exatamente. Eu sempre digo que cada serzinho é um universo. E nós somos mesmo. Né? Às vezes a gente dá uma colidida um com o outro, a gente entra em harmonia. Mas a verdade é que cada um tem as suas batalhas, tem os seus processos, tem uma rotina completamente diferente, né? Contextos, né? E aí eu tava falando, quando a gente tava fora do ar antes, era o seguinte, que eu, Paola gringa, enquanto vegana, eu tenho uma gestão de crise constante para fazer. E natural, porque assim... quando vem um movimento, as pessoas vêm cheias de propósito, que é muito bom, mas nem sempre a gente tem a ferramenta correta para conversar, né? A gente vem ali com muita ansiedade, então o estilo de comunicação Vai ficando agressivo, fica né? agressivo, ele é infantil, ele é adolescente, mas eu acho que a gente já chegou num lugar de muito conhecimento, muito dado, né? Subsídios, assim, de diálogo, que a gente está entrando numa maturidade de veganismo. Então, o meu objetivo nas minhas redes, assim, eu faço... enquanto eu tenho que fazer gestão de crise pelo movimento, nas minhas redes é zero gestão de crise, porque eu encontrei um lugar para conversar, onde as pessoas de fato se sentem incluídas, que eu quero que aconteça, sabe? Não tem uma Estão abertas, né? É isso. Não tem uma piadinha com... Cara, eu acho que isso é, assim... Tá, a gente já passou desse ponto, sabe? Vai ter sempre o veganismo de guerrilha, aquele que vai ser o mais enérgico, que vai... aquele super ativismo e que precisa ter lugar dele no mundo. Mas eu já acho que eu quero fazer um outro papel na vida das pessoas, sabe? Que é trazer uma ideia de comunidade, de integração, para respeitar os tempos de todo mundo. E felizmente hoje eu consigo falar, por exemplo, com muito público masculino. Coisa massa. que é muito difícil ter acesso, porque é o lugar onde ainda tem mais preconceito com a causa, sabe? Perfeito. Então, não sei como é que eu vim parar aqui no que eu tô falando, mas é isso. Não, mas eu adorei esse que você falou que a gente tinha conversado, e eu acho que é o que eu mais me admira, assim, no teu trabalho, é a tua comunicação, sabe? Porque eu tenho esse mesmo problema também, porque, assim, a linha tênue ali de eu ser chacota e virar um coaching, como eles falam, da maneira pejorativa, Sim. é muito alta, sabe? Claro. E a gente tem que ser muito empático para conversar com as pessoas, porque a gente não sabe o contexto delas também. Exatamente. E eu acho que essa direção que você toma para falar é a ideal, sabe? É a ideal porque você abraça todo mundo e você não tá, assim, falando que isso tá errado, isso tá certo. Você tá mostrando o mundo para as pessoas, que eu acho que é isso que é legal, né? Aos poucos a pessoa vai ver teu conteúdo e vai falar assim, olha, eu vou dar uma chance para isso. Vou dar uma chance para fazer isso aqui, essa mudança na minha vida. Ou vou conhecer um restaurante vegano, ver qual é. Exato. Eu achava que era uma merda, mas assim, vou lá ver qual é. Aí chega lá, vai se impressionar, filho. Só falo isso. Vai se impressionar, porque eu até falei com você, assim, eu amo ir em restaurante vegano e vegetariano, assim, porque o cuidado que eles têm com o tempero é outra coisa. Você não vai comer qualquer arroz e feijão, não. Você vai comer o feijão e o arroz, sabe? Então, eu acho que esse cuidado que eles têm é muito diferente, assim. A sensação é que é sempre uma eterna comida de vó e de mãe. Eu acho que a comida caseira ela é mais instalada, de fato, nesses lugares, Sim. assim. É por uma questão de cultura mesmo, né? É por precificação.
né, por acesso, mas também para mostrar que, galera, dá para fazer em casa. Tipo assim, vem aqui, se feijão, inspira e vai só fazer. Um feijão, É. no final das Que contas. vira um hambúrguer, que vira uma grande feijoada vegana, que vira um brownie de feijão. Assim, tem milhões de coisas que dá para fazer com um único insumo. Essa é a magia do veganismo. E no final, quem fala sobre preço, que é mais caro ou mais barato, também é uma relação, assim, dá para se questionar, porque assim, sempre que você fizer comida, você vai pagar menos. Ah, sim. Só que você vai sim. gastar mais tempo. Exatamente. É aquela relação que a gente estava falando. Então, Exato. no veganismo é igual. Você pode também comprar as coisas prontas. Só que você vai ter um custo para isso. Claro. E aí, o custo é maior por conta do incentivo que a gente estava falando. Mas Exatamente. se você comprar as suas coisas e fazer elas, eu, né, particularmente, acho que você vai gastar até menos. Sim. Nossa, com certeza. Porque tem uma outra coisa que eu falo bastante na cozinha, mas é que são tantas pautas, né? Mas é que é o zero desperdício, né? Pelo menos 2/3 de tudo que a gente produz no mundo vai pro lixo. Seja pelo tipo de produção, desde transporte até o consumidor final. Assim, meu Deus, é muita energia e insumo e disponibilidade energética, hídrica colocada fora, né? Então, é uma coisa que eu falo sempre quando... vou pra cozinha. Cara, casca e não sei o que, congela tudo, depois cozinha e vira um caldão de legumes. Cara, caldão de legumes. Aquele caldo assim, mágico que você compra pronto, você pode fazer em casa. Só com as casquinhas, né? E uma panela de pressão. E uma panela de pressão. Nunca se esqueça da panela de pressão. E dá pra fazer chips também. Eu adorava fazer chips com as cascas de cenoura. Nossa, muito bom. Hoje de tem batata, air fryer, tipo assim. Eu não tenho ela, né? Eu desejo ela, tá? Desejo muito. Mas eu também quero uma, não tenho. Dei pra minha mãe de presente. Enquanto não tenho, assim, eu jogo no forno e... Air fryer. Vem pra cá. Anuncia aqui. Anuncia aqui. E daí é isso, assim. Eu falo bastante sobre zero desperdício na alimentação, que é recurso infinito de alimento e de, né? Enfim, tu fazer o teu dinheiro render muito mais. Perfeito. Então, assim, já aqui pra mim já foi uma aula, tá? Você deve ter falado só o básico do básico e pra mim, assim, eu já aprendi tanta coisa e já fiquei mais abraçado, assim, pra essa causa e tentar ter mais consciência ainda do meu consumo, assim, também. Massa. Que eu acho que é super importante. E eu queria que você aproveitasse esse momento agora e desse a sua dica de 2 minutos, que é aquela dica que você pode começar agora, fazer qualquer coisa. Não precisa ser de comida relacionada. Pode ser sobre qualquer coisa que você acha... Sei lá, alguma coisa que você faz. Você fala assim, pô, faz isso aqui. Faz o teste. Tem uma coisa que eu falo sempre pras pessoas. Durante alguns anos, eu fazia dancinha de manhã pra incentivar as pessoas, que é raspar a porcaria da língua de vocês. Cara, raspar a língua é um troço mágico, revolucionário, ultra jovem. Que é assim... que é Você assim... só precisa de uma coisa. Uma coisa. Existe um aparelho... Raspar a língua é uma cultura milenar, ayurvédica, que é sobre saúde integral. Então, assim como os nossos rins, a gente secreta toxinas durante a noite. A gente vai no banheiro de manhã fazer aquele xixi super amarelo, né? Com odor super forte. A nossa língua também vai secretando muitas bactérias e tal durante a noite. Então, o ideal é fazer o seguinte. É acordar de manhã, não bebe água, não dá beijinho em ninguém, pelo amor de Deus, não dá beijo. Antes de beber água mesmo. Antes de beber água, tenta não falar pra tu não ficar engolindo saliva. Vai no banheiro e raspa a língua. Tem um equipamento de cobre, que não é caro, mas é o que a cultura ayurvédica disponibiliza, né? Que é bem simples, assim, é um araminho. Já, tô ligado. Com uma aresta bem definida, que ajuda a raspar a língua. E aí, tu liga a torneira e raspa a língua. E vai saindo uma secreção super esbranquiçada, assim, que... na medida que tu vai passando e limpando embaixo da água, vai saindo. Mas dá pra começar em casa hoje com uma colherinha de café, não arredondada, né? Com uma arestinha bem definida pra conseguir raspar. Não é a mesma coisa que escovar a língua. Não é a mesma coisa que usar aqueles de plástico. É só fazer. Então, amanhã de manhã... vai raspar a língua e depois me diz como é que tu sente. O que acontece, né? Melhora a tua imunidade, a saúde bucal, a digestão. É porque são toxinas que não estão voltando pro teu corpo, né? Elas já foram metabolizadas, aquilo ali já é o excreto, né? Já é o que ele não quer, o que teu corpo não quer mais. Então vai lá, raspa a língua e assim...
É uma seita, galera. Todo mundo... Aceita que dói menos. Aceita que dói menos. Todo mundo que eu dei essa dica e começou a fazer, disse, eu não consigo mais acordar de manhã e não raspar a língua, porque eu me sinto sujo. Acabou minha vida agora. Não, vai começar a sua vida. Totalmente seita, né? Então, o raspador de língua é um troço muito legal e não quer fazer um investimento agora, quer pegar o hábito, acho sempre muito legal e consciente de questão de consumo. Pega aquela colherinha, deixa ali do lado Já faz o efeito, já. Já faz o efeito. E depois me conta. Boa. É legal. Curti. E um livro agora. Um livro que você, assim, de olho fechado, pode indicar para as pessoas que... lê esse livro aqui que é sensacional. Tá, vai ser Reinvente Sua Alimentação, tá? Reinventando Sua Alimentação, até deixa eu pegar aqui. Que é do Pavel Somov, ele é um psicólogo americano. E ele é um livro para quem... Paola, eu detesto ler. Não tem problema. A ideia ali, eles são textinhos, assim, alguns parágrafos sobre determinados assuntos, para tu ter um novo olhar sobre a tua alimentação de uma forma integral. Não, é o ato de comer vai se transformar. Então, ele faz analogias até com questões de yoga, por exemplo. Que massa. E é muito legal. É um livro muito gostoso. Ele não te gera nenhum tipo de culpa. A ideia desse livro é te libertar de qualquer conceito que tu tenha e te fazer refletir sobre a experiência e o ato de comer. Então, desde o tempo, da ideia de mindfulness, massa. De estar presente. Mas não só isso, assim, ele traz muitos dados sobre a alimentação, um pouco de história da alimentação, de como é que a gente chegou aqui como sociedade. Então... Bem completão, assim. E ele é muito barato, tá? É um livro que, sei lá, uns R$25. E é um livro muito legal. E eu tenho o meu há, sei lá, uns quase 10 anos. E eu nunca terminei de ler, porque eu vou pegando páginas aleatórias, assim, e vou lendo conforme eu acho legal. É um super livro. Eu vou colocar no link na descrição também desse livro. Eu sempre coloco, né? Eu falo para as pessoas que a gente tem um link ali da Amazon que eu fechei só com a curadoria de convidados. Os muito melhores livros de todo mundo. Gosto muito disso. Então, uma curadoria, se não sabe o que quer ler, vai ali que você vai achar alguma coisa boa, assim. Massa. Vou ali também. Vai lá, dá uma visita. E queria te agradecer por esse encontro. Adorei essa conversa. Muito obrigado mesmo. Eu vou deixar o espaço aberto aqui para você falar suas redes, falar sua mensagem, o que é a vida. Fala sua mensagem, fica à vontade. E queria mais uma vez agradecer o Estúdio Preview também, a agência Preview, né? Com esse estúdio aqui. Belíssimo! Tá belo. Gente, eu não sei se eu vou conseguir seguir nesse nível, tá, gente? Mas assim... Vamos agradecer o que a gente tem hoje, né? Amanhã a gente vê o que a gente faz. É isso. Eu quero agradecer muita oportunidade, o papo, a agência por estar recebendo a gente. Assim, foi muito gostoso. Eu vou querer fazer o método o tempo inteiro. Eu preciso de mais tempo. Eu sei administrar meu tempo na cozinha. Preciso de tempo para aprender a ter mais tempo. Exatamente. Eu sempre falo isso para as pessoas. É isso, mas eu sei o meu tempo na cozinha. Nessa área eu domino bem e dou aula. Mas fazer gerenciamento de uma vida que... De caos e rotina, né? Meu Deus, é muito louco. Então, super agradeço a oportunidade, eu amei a troca, foi muito legal. O que eu posso falar mais? Deixar de mensagem final. Bom, sigam a Gringa nas redes, é Gringa, né? Genial esse nome. Nunca tinha reparado, cara. É Gringa, né? A gente fala sobre verde, fala sobre veganismo e tal. Eu sou uma gringuinha polenteira, segundo minha mãe e minha família. E aí é isso, me sigam. A ideia é sempre democratizar acesso à informação, à cultura, zero culpa. A ideia é realmente expandir a mente, pensar em processo sistêmico e ir para outros lugares para a gente fazer um reprograma muito fácil, muito tranquilo e sempre focando em saúde mental. É isso que a gente precisa. Gostei. Fala minha língua agora. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Um beijo, um queijo e até a próxima semana. Queijinho vegano hoje, tá? É verdade. Eu adorei.